Já falei em outras oportunidades, mas me sinto na obrigação de voltar ao assunto. Tenho dito até exaustivamente que o Código Penal brasileiro é uma colcha de retalhos, todo remendado e que precisa de uma reforma urgentemente. E o pior de tudo é que os remendos pioraram a situação ao invés de melhorar, ou seja, remendaram e deixaram mais ruim do que já estava. A revisão precisa começar mudando as penas, as sentenças, as decisões, estabelecendo as penas, por exemplo, como o cumprimento integral e com previsão de medidas mais efetivas, reais. Estamos colocando trapos num Código Penal de dezembro de 1940, ou seja, 85 anos depois. Eles ainda acham que os crimes são os mesmos, as tipificações são as mesmas e que nada mudou nesses 85 anos. E os políticos não se encorajam em fazer as devidas alterações. Chamá-los de covardes, frouxos, seria um elogio, acho. E quero adiantar que não tenho formação em direito, tá? Mas para tratar do óbvio, também não precisa de tal formação. Um dos pontos que quero abordar aqui é a tal medida protetiva para mulheres vítimas de agressões. Funciona? Não. E não preciso procurar outras justificativas para dizer que a lei não funciona. Poderia citar uma dezena de casos, mas vou ficar apenas com um, que é aqui do meu estado. Algo mais ou menos assim: vamos falar do nosso quintal, vamos cuidar do nosso quintal para depois olhar o quintal do vizinho. Eu quero contar uma história para vocês aqui, fato real aqui de Santa Catarina. Prestem atenção. A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio do Departamento de Investigações Criminais, a DIC de Chapecó, após 37 horas consecutivas de buscas realizadas pela equipe, prendeu o autor de um feminicídio ocorrido no sábado que passou, agora dia 22 de fevereiro, no apartamento da vítima, onde ela morava com sua irmã e duas sobrinhas, num bairro chamado Vila Real, em Chapecó. O sujeito foi preso. Ele foi encontrado numa área rural de Xanxerê, que é uma cidade vizinha, na localidade conhecida como Peral dos Rosas. Agora, prestem atenção na mobilização necessária para prender o sujeito. Delegacia de Homicídios de Chapecó, DPCO de Xanxerê, que é a Delegacia de Polícia de Comarca de Xanxerê, Delegacia de Comarca de Xaxim. Também a ação contou com o apoio de outros policiais da DIC de Chapecó e do SAER, que é o Serviço Aeroespacial, com o emprego de um helicóptero durante as buscas. Vejam o aparato que foi mobilizado. Tá? Pois bem, segundo a investigação, a vítima conviveu em união estável com o autor por cerca de 3 anos. E em fevereiro, no início do mês, optou por colocar um fim no relacionamento amoroso. Pois bem, o ex-companheiro não aceitou a decisão e no dia 7 de fevereiro, também no começo do mês, passou a ameaçar a vítima, que procurou a polícia no dia 18 de fevereiro, registrou as ameaças em boletim de ocorrência e solicitou o deferimento de uma medida de urgência, né? Que é aquela chamada medida protetiva de urgência. Tá? Pois bem, após o encaminhamento desse pedido de urgência por parte da Polícia Civil, ainda no dia 18 foi deferido pela Justiça, expedida uma ordem judicial proibindo o autor de se aproximar da vítima, do que ele foi devidamente notificado. Ok. Ao saber das medidas, a vítima chegou a encaminhar uma mensagem no grupo do condomínio onde ela morava, alertando aos vizinhos acerca da situação e que me avisassem caso
vissem o sujeito nas proximidades e que jamais deixassem o agressor entrar no prédio. Na noite do sábado, dia 22, entretanto, ele invadiu o apartamento da vítima, localizado no segundo andar do edifício, escalou parte por um toldo de proteção do portão de entrada, acessou ao apartamento, onde sequestrou duas sobrinhas, uma de 3 e outra de 10 anos, duas crianças. Com as meninas vítimas em seu domínio, mediante ameaça de arma de fogo, o autor trancou as crianças em um quarto e obrigou a menina mais velha a mandar uma mensagem de texto para a tia pedindo para que voltasse para o apartamento. Ao receber a mensagem, a mulher jamais desconfiou, de que se tratava de alguma coisa. Ela acreditou ter sido enviada pela sobrinha, e a vítima imediatamente retornou ao local, tendo ingressado tranquilamente no prédio por volta de 22 horas e 42 minutos, sem suspeitar que estava realmente acontecendo e quem estava lhe aguardando. Ao ingressar no apartamento, a vítima foi surpreendida pelo autor, que lhe desferiu pelo menos 4 disparos de revólver, sendo que um atingiu no rosto e os demais no tórax. Os elementos de prova, segundo a polícia, obtidos demonstram que entre ingressar no prédio da vítima e a fuga do autor, passou-se mais ou menos 1 minuto. 1 minuto, o que evidencia que ela foi pega absolutamente de surpresa, de forma extremamente covarde, mediante emboscada. Após praticar os crimes narrados, que eu já comentei com vocês, o autor empreendeu fuga em direção à região de Xanxerê. A vítima tinha 25 anos de idade, era natural de Xanxerê e deixa um filho, um menino de 10 anos. Aí eu quero perguntar para vocês daquilo que eu falei no início sobre a reformulação do Código Penal brasileiro. Para que serve esta porcaria, eu ia falar outra coisa, de medida protetiva? Resolver alguma coisa? Não. As leis são eficientes no Brasil? Não. Querem saber a ficha criminal, a capivara do sujeito? Preste atenção. O autor, o sujeito que matou a moça, apresenta um histórico criminal com diversas prisões anteriores por crimes como ameaça, descumprimento de ordem judicial, falsa identidade, apropriação indébita, furto e posse ilegal de arma de fogo. Mas estava solto. Vou deixar aqui algumas perguntas para vocês e, caso vocês considerem, respondam também, caso consigam. Por seu histórico criminoso, o sujeito não deveria estar puxando cadeia. Diante das ameaças feitas à vítima, o sujeito não deveria estar preso. Por que esses idiotas, quando criaram a tal da medida protetiva, não condicionaram que a vítima deveria permanecer pelo tempo que entendessem necessárias as autoridades locais em local seguro, inclusive com policiamento? Por que não fizeram isso? Ah, mas tem medida protetiva. Tem a medida protetiva, volta para casa, onde o assassino poderá chegar a qualquer momento, usar o ardil que quiser e cometer o crime, como aconteceu neste caso. Não foi o que aconteceu? Foi exatamente o que aconteceu. Reforma urgente do Código Penal brasileiro. Usar a mesma dinâmica dos Estados Unidos. Aquele chamado strike, o mesmo crime cometido 3 vezes. O que acontece nos Estados Unidos? Prisão perpétua. 3 strikes, eles chamam. Condutas inapropriadas, crimes, ainda que cometidos sem violência ou grave ameaça. E você está fora. Você é condenado à prisão perpétua, ou seja, o preso 3 vezes cometeu o mesmo crime, seja qual for o delito, e você será condenado à prisão perpétua, que eles chamam de life sentence. Penas mais duras e sem benefícios. Prisão
de 10 anos pelo crime cometido, ok, você vai cumprir a sua pena integralmente sem perdão. Ah, os direitos humanos. Mande os direitos humanos para PQP. Não vou falar por extenso, porque eu sou uma pessoa educada ainda. Simples, fácil e resolve. Mas não fazem isso aqui no Brasil. Com medida protetiva, o cara entrou no apartamento, ficou escondido, sequestrou as sobrinhas e executou a mulher. Entre a mulher entrar no apartamento e o cara sair, levou 1 minuto. Tem jeito? Não. Ou você intimida quem tem a intenção de cometer um crime, ou nós continuaremos vendo tudo isso acontecer no Brasil. E por que não se tem um local onde essa mulher que sofreu ameaça possa ficar acolhida, digamos assim, protegida do bandido, né? Porque virou bandido o sujeito. Entenda esses políticos e entenda por que os caras não querem mudar o Código Penal brasileiro. É preciso e urgente. Por isso, a responsabilidade de se mudar os políticos que não querem mudanças.